Pais amados, bem-vindos ao nosso encontro semanal. A lição de hoje tem como título A Autoridade da Santidade. Semana passada, nós falamos sobre a autoridade suprema do Evangelho de Cristo. E ali nós vimos que o Evangelho, ele é a boa nova da verdade. Vimos que o Evangelho é a boa nova do reino e fechamos a lição falando sobre o Evangelho nos dias atuais. Ou seja, esta palavra, ela precisa ser ministrada com poder e seguida pelos sinais, como aconteceu no Antigo Testamento, como aconteceu no Novo Testamento, na vida dos apóstolos, de homens e mulheres de Deus e em especial na vida do Senhor Jesus Cristo. O texto bíblico de hoje se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 7. Dá uma paradinha, faça essa leitura com calma, e aí nós vamos seguir, ou caminhar juntos até a conclusão. Eu vou ler apenas o versículo de número 3, que diz: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da impureza, palavra do Senhor. O nosso textual, irmão, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Hebreus capítulo 12, do versículo 14 ao versículo de número 15. Nós temos 3 objetivos hoje. O primeiro objetivo é entender o significado dos vocábulos santo, santificar e santidade. Segundo, é reconhecer a necessidade de consagrar a Deus o ser, as ações e o tempo. E terceiro é santificar-se, vivendo de modo a agradar a Deus e mantendo sempre a comunhão com Ele. Pois bem, as Escrituras Sagradas afirmam a total santidade de Deus e fazem da santificação um dos seus temas centrais. Nelas, revela-se o desejo que o Senhor tem de que os seus filhos se santifiquem. Se você for em Êxodo 19, versículo de número 6, diz assim: vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Se você for em Levítico 11:44, diz: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Consagrai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Então veja que este sempre foi o desejo do Senhor. Por quê? Porque muitas, irmãos, das nossas frustrações são resultantes de um viver carnal, ou seja, de um viver sem santificação, no qual nos vemos constantemente vencidos por nossos desejos pecaminosos. Por certo, a ausência da santidade nos traz problemas seríssimos, como pode ser percebido na derrota sofrida pelos israelitas, pelos habitantes da cidade de Ai. E esse texto eu creio que você conhece. Josué, capítulo de número 7. Eles estão prontos para tomar Jericó. Deus já havia dito que Jericó estava contaminada, assim como tudo que nela tinha. A única coisa que sairia dali seria Raabe e aqueles que com ela viviam. Eles tomam Jericó e quando sai de Jericó, Acã, ele acha-se no direito de trazer consigo uma capa que ele roubou e ouro, e esconde debaixo da tenda. Aquilo ali foi a desgraça de Israel, porque logo após eles vão enfrentar os habitantes da cidade de Ai. Era um exército muito inferior, medíocre, comparado a Israel. E eles levaram uma coça, foram humilhados. Josué, muito triste, se dobra diante do Senhor, e aí o Senhor fala com Josué o porquê aquilo tinha acontecido. Aí no versículo 13, Deus fala para Josué: levanta-te, santifica
santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: coisas condenadas há no meio de ti, ó Israel. Não poderás resistir aos teus inimigos enquanto não tirares do teu meio as coisas condenadas. Essa é, na verdade, uma palavra para os dias atuais também. Enquanto não tirarmos da nossa vida, né, do nosso coração, as coisas que desagradam ao Senhor, dificilmente teremos vitória nas nossas batalhas. Fica essa dica aqui no nome de Jesus. Então, o primeiro ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre o conceito da santificação ou de santificação. Pois bem, santificação é a atitude contínua de abandonar tudo aquilo que ofende o Deus perfeito. A busca da santidade caracteriza-se por um viver justo, cujo objetivo principal é andar em conformidade com a vontade do Senhor, não somente por causa da ordem recebida dele, mas porque essa é a marca da nossa nova condição espiritual. Então, aqueles que se encontram santificados em Cristo, amados, não são mais cidadãos de um mundo pecaminoso, mas constitui-se no povo de Deus que vive na condição de peregrino e forasteiros nessa terra, a caminho do verdadeiro lar, que é o céu. Aleluia! Que bênção! Nós somos esses que estamos a caminho da Jerusalém Celeste. Agora veja só, há pelo menos 3 importantes acepções que determinam o significado da palavra santificação. Primeiro, é a separação do mundo. Segundo, é a identificação com Cristo. E terceiro, é o viver justo e digno. Vamos começar pela separação do mundo, ou seja, separação para o serviço exclusivo a Deus. Esse é o conceito de santificação, ou melhor, o primeiro conceito. O Antigo Testamento ele usa 3 palavras para descrever a santificação. Primeiro é Kadash, santo. Segundo é Kadosh, santificar. E terceiro é Kodesh, que significa santidade. Kadosh tem a ideia de cortar, de tirar de algum lugar. Existem fragmentos de textos antigos que registram o uso de Kadosh ligado ao serviço dos operários cortando bloco de pedra nas pedreiras. Por isso, a santidade requer separação, no sentido de estar em outra esfera de vida. No Antigo Testamento, a separação para o serviço de Deus é exercida pelo sacerdócio levítico. Você lembra perfeitamente disso. Ele tinha um caráter transitório e logo após foi substituído pelo sacerdócio de Cristo, como diz Hebreus capítulo 7. Ou seja, Cristo é superior ao sacerdócio levítico porque foi estabelecido por um juramento de Deus, como diz o Salmo 110, versículo de número 4. Pois bem, como Cristo vive eternamente, o seu sacerdócio é um sacerdócio perpétuo. Já no Novo Testamento, nós temos uma outra palavra que é ágios, com o sentido de santificado, ou seja, separado para o uso especial de Deus. O cristão santificado está acima da esfera do mundo, como diz 1 de João, capítulo 2, versículo 15 e o 16. A parte do sistema moral corrompido e dominado pelo maligno, como nós lemos também em 1 de João, capítulo 5, versículo 19. Então, amados, dessa forma, compreendemos que santas não são as pessoas que atingiram um nível de bondade, porém aquelas que são chamadas e separadas para compor a igreja de Cristo. O outro conceito é a identificação com o Senhor. Por quê? Os seguidores de Cristo são exortados a identificarem-se com Cristo e não se conformarem com os antigos padrões de comportamento, modo de pensar, modo de sentir ou desejar, agir que tinham antes de conhecer
o nosso Senhor. Esse é o outro sentido da palavra santificar. Distinguir daquilo que é comum. Consequentemente, tornar-se semelhantes a Deus, que é absolutamente separado e está acima de todas as criaturas e é exaltado sobre elas, como diz Paulo em Romanos capítulo 6. Assim, amados, aquele que opta por viver santo, por um viver pautado nos padrões e princípios divinos, sempre escolhe concretizar os planos de Deus a fim de estar no centro da sua vontade. Outro conceito de santificação é o viver justo e digno. Santificação, queridos, implica em mudança de vida, meu irmão, meu amado. Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 16. Após a obra regeneradora do Espírito Santo, Deus ele purifica-nos, guia-nos em seus caminhos de justiça e santidade, fortalece-nos para enfrentar e vencer a tentação de querer voltar às antigas práticas. No entanto, o desejo de mudar apenas não basta. É preciso empenho, é preciso esforço do cristão, esforço nosso, sob a constante atuação do Espírito Santo, para que de fato ocorra essa consagração diária conforme a graça de Deus, na qual somos, como diz 1 de Pedro capítulo 5, texto belíssimo, aperfeiçoados, confirmados, fortificados e fortalecidos por Ele. Que bênção! Então, o conceito de santificação são esses aí. Separado para o uso exclusivo de Deus. Segundo, identificação com Cristo. E terceiro, um viver justo e digno. Agora nós vamos falar sobre um processo da santificação, porque santificação, na verdade, irmãos, é um processo. Processo contínuo da santificação é realizado pelo Espírito Santo, que trabalha na vida do cristão, nas nossas vidas, nos tornando santos e separando-nos dos caminhos maus, dos caminhos impuros, né, e nos tornando cada dia mais parecidos com o Senhor. Essa é a finalidade da santificação. Santificação é nos fazer, né, mais parecidos a cada dia com Jesus. Isso acontece primeiro em Cristo, no Espírito e pela palavra de Deus. Todo aquele que é santo está em Cristo Jesus, o qual é tudo que todos os santos precisam. Nós precisamos de Jesus. O eterno Filho de Deus é o mediador, né? O reconciliador, é aquele que reconcilia, né, o pecador com o Pai. Foi ele, né, que tornou possível o nosso acesso a Deus, como diz Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e Hebreus, capítulo 12, versículo de número 24. O processo também, podemos dizer, que é um aperfeiçoamento constante. Nós estamos constantemente nos aperfeiçoando. A Bíblia, ela não fala de perfeição como ausência absoluta de pecado. Isso tem que ficar muito claro para nós. A palavra perfeito ela é usada em referência a uma pessoa que é idônea, que é sã, uma pessoa que é íntegra. Entretanto, nós devemos buscar essa perfeição, pois somos salvos e formamos, né, somos parte, melhor dizendo, de uma comunidade que não está moral e espiritualmente estagnada. Então, veja você que a santificação é o único estágio da salvação que também depende do cristão. Desde que se converte a Cristo, o pecador regenerado, ele almeja crescer espiritualmente. A presença do Espírito Santo leva o cristão a amar a Deus e querer agradá-lo em todos os momentos da sua vida. O Espírito também capacita o salvo a progredir.
Quem busca, amado, o verdadeiro ou a verdadeira santificação anseia por conhecer cada dia mais o Deus Todo-Poderoso. Agora também existe a santificação final, que vai se dar na glorificação, quando enfim estaremos, resgatados totalmente do poder do pecado, como diz Apocalipse capítulo 12, versículo 23 e Filipenses 3, 20 e 21. Bom, o nosso dever é perseverar em santidade e justiça perante Ele, irmãos, todos os dias da nossa vida, como diz o louvor, todos os dias da nossa vida. De fato, precisamos nos separar de toda forma de injustiça a fim de viver em obediência a Deus, em constante cooperação com os nossos irmãos como vasos de honra que somos. A perseverança na santificação é a prova inequívoca da habitação e da operação do Espírito Santo na vida do salvo. Significa que a prática da retidão determina a percepção de uma pessoa. Tal atitude agrada a Deus, agrada tanto, melhor dizendo, a Deus, que nos permite o Senhor conhecê-lo em maior profundidade. A santificação, amado, ela ocorre na medida da dedicação do cristão, pois ela não existe a revelia do cristão. Nós precisamos nos render a Cristo. Nós precisamos ser sensível à voz do Espírito Santo para crescer na graça do Senhor. Nós precisamos deixar o pecado e desejar, irmãos, de verdade, o alimento espiritual para que possamos crescer no Senhor. Então, o processo de santificação, ele acontece em Cristo, no Espírito e na Palavra. E também é um aperfeiçoamento constante. O terceiro tópico da nossa lição vai falar agora sobre a finalidade. Nós falamos sobre o conceito, falamos do processo e agora o porquê. Que intenção tem o Senhor ao ordenar e produzir no seu povo a santificação? Que aspectos da vida do salvo estão envolvidos nessa atitude? Veja você que em seu labor, santificador na vida humana, Deus atinge todas as áreas. Paulo, falando à igreja de Tessalonicenses, capítulo 5, se não me falha a memória, 23, ele diz: santificai-vos em tudo, no espírito, na alma e no corpo. Ou seja, a santificação ela vai abranger todas as áreas da vida humana. Por exemplo, o nosso olhar vai abranger ou alcançar o nosso andar, o ler, o vestir, o comer e beber, o ofertar, enfim, todo o viver. Quando eu falo todo viver, ou todo o nosso ser, eu estou me referindo a uma dedicação irrestrita ao Senhor. A finalidade é essa da santificação, que haja em nós uma dedicação irrestrita. Em primeiro lugar, devemos afirmar que, sendo Deus, irmãos, absoluto ou absoluta e perfeitamente santo, tudo que se refere a Ele, eu disse, tudo que se refere ao nosso Senhor também é santo. E nós vamos começar pela nossa mente. Porque Paulo ele nos orienta a não adotar a forma vã de pensar que caracteriza o mundo, pecaminoso. Essa é uma atitude que verdadeiramente vai ofender a santidade de Deus. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Por isso, o nosso entendimento ele recebe a santa influência do Espírito Santo de Deus.
permitindo-nos a não conformação com o padrão de conduta mudando e o desejo íntimo de dar um curso santo aos nossos pensamentos e às nossas intenções, como diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, e Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a vida, irmão, sem Cristo é uma vida envolta em trevas espirituais. É o Espírito Santo que introduz na mente e no coração da criatura perdida os primeiros sinais da luz do Evangelho salvador de Cristo, o que possibilita o processo de santificação. Outra finalidade, né, dentro da dedicação irrestrita é justamente o nosso corpo. Ao nos santificarmos, somos uma oferta viva, santa e agradável a Deus, como diz a palavra, pois indica a nossa rendição a Cristo e também o nosso esforço para resistir ao diabo e às suas tentações de modo sóbrio e vigilante, como diz 1 de Pedro, capítulo 5. Então, devemos santificar e honrar o nosso corpo, pois somos membros do corpo de Cristo. Assim podemos entender, né, que a santificação também tem um caráter material. E também, dentro da ideia de dedicação irrestrita, está o tempo, meu irmão. Precisamos consagrar a Deus o nosso tempo. Um dos aspectos mais importantes da santificação diz respeito ao tempo. Da mesma maneira que Deus ele separou épocas específicas para celebração das festas religiosas em Israel, principalmente pela observância do dia do descanso, nós devemos remir o tempo e oferecer a Deus a nossa devoção diária por meio da comunhão pessoal com o nosso Salvador. Fazem parte dessa devoção a oração, o jejum e a palavra de Deus, meu irmão. Ah, que bênção, que bênção! E também a finalidade da santificação, não podemos esquecer, é justamente a comunhão com os nossos irmãos. A unidade do corpo de Cristo só acontecerá se houver santificação. Jesus pediu ao Pai em oração que os seus discípulos fossem perfeitos em unidade, uma vez que, por terem sido santificados, não eram mais do mundo, embora nele ainda vivesse. Alguns anos depois, a igreja primitiva experimentou, irmãos, essa experiência gloriosa, porque era uma igreja que vivia em santificação. E eles diziam o seguinte, que eles eram tão cheios de comunhão que eles estavam juntos no partir do pão, na oração e na palavra. Então, nesse sentido, a comunhão santa produzida pela palavra da verdade testifica a autoridade da igreja. Olha que bênção! E a outra finalidade da santificação é a ação divina. Os resultados práticos, meu irmão, de um viver santo são as evidências espirituais da autoridade do poder de Deus. Nunca se esqueça disso. No Antigo Testamento, por exemplo, Deus exigia santificação para agir. Diante da terra da promessa, Deus fala com Josué o seguinte, Josué, diga ao povo, ou seja, fale ao povo para se santificar, porque amanhã eu farei no meio deles maravilhas. Pega essa visão, meu amado. Se santifica hoje, porque amanhã Deus vai fazer superabundar na sua vida. E também, né, determina a santificação, ou seja, Deus ele determina até as formas, né, em que essa atitude deve acontecer. Com o jejum, com as reuniões na congregação em ato público de culto, de adoração, e dentre muitas outras exigências, né, que você pode até ver lá em Êxodo, capítulo de número 20. A ideia é a seguinte, não existe santificação desatrelada do alimento espiritual que vem pela palavra de Deus. É pela ministração da palavra, amados, que ocorre o quebrantamento que inicia o processo consagratório.
Ninguém pode santificar-se na impureza. Paulo diz isso aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Quando abandonamos o pecado e clamamos por perdão, somos perdoados e santificados. Hoje, a Igreja de Cristo deve santificá-lo como Senhor em seu viver diário. É necessário que tenhamos o firme propósito, irmão, de servi-lo fielmente e viver de modo santo e útil a Ele, a fim de que estejamos prontos para toda boa obra que Deus há de realizar através de cada um de nós. Eu quero concluir, mas antes, a finalidade é essa, né? É uma dedicação restrita, né, ao Senhor, é para que haja comunhão com os irmãos e que também haja ação divina na nossa vida. Eu quero concluir dizendo que, dentre todas as verdades que foi dita hoje, eu destaco que cristãos santos são parecidos com o seu Senhor. Diferenciam-se do jeito de ser, do jeito de viver, do jeito de falar, do andar, do agir, ou seja, o poder e a autoridade de Deus se manifesta na vida do cristão que se santifica. Portanto, o conselho que eu deixo hoje para cada um de nós é: vamos buscar a santificação, porque Deus ainda tem muita coisa a realizar na nossa vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.